Nasci e cresci em Recife, Pernambuco, e posso dizer sem medo. A cidade é linda, cheia de história, mas também guarda seus becos escuros e perigos que nem todo turista imagina. Quem conhece o bairro de Santo Amaro, por exemplo, sabe que cada esquina guarda um misto de vida pulsante, mas também de tensão. E foi ali que a minha rotina quase virou estatística. Era começo de noite, por volta das 19h30 de uma terça-feira abafada, típica do verão nordestino. O calor grudava na pele, e o cheiro de maresia misturado à fumaça dos carros era quase sufocante. Eu estava na viatura com meu parceiro de sempre, o sargento Cláudio Mendes, um cara de fala mansa, mas de olhar atento. Estávamos conversando sobre banalidades, rindo de uma piada sem graça sobre futebol, quando o rádio da central chiou com aquela voz metálica que já faz parte da nossa vida. Viatura 2130, ocorrência de perturbação em residência, bairro Santo Amaro, solicitação de vizinhos por som alto e confusão. Olhei para o Cláudio e ele soltou aquele suspiro de quem já ouviu a mesma coisa 1000 vezes. Um chamado comum, sem urgência. Mais uma briga de vizinho, pensei. Aquele tipo de ocorrência que você atende, orienta, faz um BO simples e segue o jogo. Mas dentro de mim, sempre havia aquele alerta. Nada é só rotina. Chegamos rápido ao endereço indicado. Uma rua estreita, mal iluminada, com postes piscando como se estivessem à beira da morte. Casas geminadas, paredes descascadas, portas abertas, gente na calçada. O som alto vinha de uma das casas do meio da rua. Um brega rasgado ecoava tão alto que parecia fazer tremer o asfalto. As pessoas olhavam para nós com uma mistura de alívio e curiosidade. Crianças corriam para dentro de casa e senhoras espiavam pelas janelas. Essa reação já me deixava inquieto. Quem mora em área tensa sabe. Quando a polícia chega, o ambiente nunca fica neutro. Descemos da viatura com calma. Meu colete estava pesado. O suor escorria pelas costas. O cheiro de cerveja misturado a cigarro impregnava o ar. Caminhamos até a casa indicada. A porta estava entreaberta e lá dentro, além da música ensurdecedora, dava para ouvir gritos. Um homem berrava e uma mulher chorava alto. Aquilo já não era mais só som alto, era conflito doméstico. E conflito doméstico sempre é uma bomba relógio prestes a explodir. Bati forte na porta e anunciei. Polícia Militar, preciso que desliguem o som e venham até a porta agora. Por um instante, silêncio. Só o eco da música ainda vibrando nas paredes. Olhei para Cláudio e percebi aquele olhar dele, meio sério, meio preocupado. Não era a primeira vez que sentíamos aquela pausa estranha, aquele vazio antes de algo ruim acontecer. E foi então que a porta abriu de repente. Um homem alto, suado, com os olhos vermelhos e a respiração pesada, apareceu. O cheiro de álcool era forte, quase me acertando como um soco. Ele não disse nada, apenas nos encarou com uma fúria silenciosa. Naquele momento, sem perceber, eu já estava a segundos de um dos maiores sustos da minha carreira. O homem à nossa frente parecia uma bomba prestes a explodir. A testa dele estava suada, a camisa aberta no peito, o punho cerrado. Não havia nenhuma palavra, só aquele silêncio estranho, interrompido pelo som alto que ainda vinha da sala. O tipo de silêncio que arrepia a nuca de qualquer policial. Boa noite, senhor. Falei, tentando manter o tom calmo. Recebemos uma denúncia de som alto e briga. Preciso que desligue a música e converse com a gente aqui fora. Ele não respondeu. Apenas virou o rosto, deu um passo para dentro e, sem olhar, gritou para alguém lá dentro. Fica quieta, mulher, eu já resolvo isso aqui. Naquele instante, o choro abafado ficou ainda mais evidente. O coração acelerou dentro do meu peito. Eu já sabia que não era só uma questão de som alto. Aquilo tinha cheiro de violência doméstica, e situações assim podem virar tragédia em questão de segundos. Meu parceiro, Cláudio, se aproximou um pouco mais da porta. A voz dele era firme, mas controlada. Amigo, não complica. Vem conversar aqui fora, na moral. Foi então que percebi um detalhe que mudou completamente meu estado de alerta.
O braço direito dele tremia levemente, como se escondesse algo atrás da porta. Respirei fundo. Cláudio, cuidado, murmurei quase sem som. Mas era tarde. O homem deu um passo brusco para frente e, num movimento rápido, puxou algo do lado do corpo. Por instinto, minha mão foi direto para a arma na cintura. Só que naquele segundo eterno, eu percebi que não era um revólver. Era uma faca enorme, daquelas de cozinha, mas que na mão dele parecia uma arma de guerra. A lâmina brilhou sob a luz fraca do poste. Ele gritou, cuspindo saliva, os olhos arregalados. Ninguém vai mandar aqui dentro da minha casa! Ninguém! As pessoas da rua começaram a se afastar em pânico. Algumas correram, outras se esconderam atrás de muros. A sensação de perigo ficou palpável. O suor escorria no meu rosto e minha respiração ficou curta. O tempo parecia andar em câmera lenta. Cláudio manteve a mão na arma, mas não sacou de imediato. Ele tinha uma habilidade incrível de tentar acalmar as situações antes de partir para o confronto. Cara, abaixa isso aí. Não vale a pena. Nós só queremos resolver sem confusão. Mas a cada palavra, o sujeito parecia mais nervoso. A faca tremia na mão dele, e a mulher dentro da casa chorava alto, implorando para ele parar. Eu sabia que qualquer movimento errado poderia transformar aquele beco em cena de tragédia. De repente, ele avançou um passo, erguendo a faca. Meu corpo inteiro reagiu em instinto. Mão firme na arma, visão turva só focada na lâmina e na respiração dele. Por dentro, uma voz gritava: "É agora, ou você vai cair." E foi exatamente nesse momento, entre a decisão de disparar ou tentar mais um segundo de conversa, que percebi. Eu estava a um fio de perder a vida, e talvez arrastar meu parceiro junto comigo. O grito dele ecoava pela rua, misturado ao choro da mulher lá dentro e ao burburinho distante dos vizinhos que, mesmo com medo, continuavam a espiar de trás das janelas e frestas das portas. A cena estava carregada, como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil até de respirar. Eu mantinha a arma apontada para o chão, mas firme nas mãos, e Cláudio, ao meu lado, ainda tentava usar a voz como escudo. "Não faz isso, cara. Abaixa a faca. Não vale a pena estragar sua vida agora." O homem balançava a lâmina no ar como se estivesse espantando fantasmas invisíveis. Os olhos vermelhos denunciavam a mistura explosiva de álcool e raiva. Ele cuspia palavras desconexas, ameaçando a mulher, a vizinhança e a nós, que já éramos o alvo principal da fúria dele. "Vocês não vão mandar em mim? Ninguém manda em mim!" gritou, avançando mais um passo. Nesse instante, meu corpo inteiro gelou. Era o tipo de avanço que em treinamento chamamos de distância fatal. Se ele corresse, teria segundos para atravessar o espaço entre nós e cravar aquela lâmina. Eu sabia disso, e ele também parecia saber. Meu dedo encostava no gatilho. O instinto gritava para atirar, mas a mente tentava resistir. Eu via o rosto da mulher lá dentro, apavorada, e pensava: se eu disparar, a tragédia vai marcar não só ele, mas também a vida dela para sempre. De repente, o inesperado. Uma garrafa foi atirada de algum canto da rua e se espatifou no chão, bem ao lado do homem. O barulho o fez se virar por um segundo, mas esse segundo foi suficiente para transformar a cena em caos. Ele berrou de ódio e avançou de vez. Senti o mundo girar. O coração disparou como um tambor dentro do peito. O brilho da faca veio em minha direção como se fosse em câmera lenta. Num reflexo, puxei a arma para cima, mas Cláudio foi mais rápido que eu. Ele se jogou contra o homem, segurando o braço que empunhava a faca. O choque foi tão forte que os dois caíram no chão, rolando em meio à poeira da rua e aos gritos da vizinhança. Corri para ajudar, enquanto o barulho metálico da lâmina batendo no asfalto ecoava nos meus ouvidos. O homem lutava como um animal acuado, tentando recuperar a faca, enquanto Cláudio, com toda a força, tentava imobilizá-lo. O medo deu lugar à adrenalina pura. Eu sabia que se aquela faca voltasse para as mãos dele, alguém não sairia vivo dali. E naquele momento, olhando para o chão,
Vi o brilho da lâmina a centímetros de nós. A minha decisão tinha que ser imediata. A cena parecia um nó impossível de desfazer. Cláudio e o agressor rolavam pelo chão, a faca deslizando no asfalto, indo e voltando como se estivesse esperando o momento certo para ser recuperada. O som do metal raspando contra a rua ecoava na minha mente como um aviso de perigo constante. "Larga essa faca!" gritei, apontando a arma, mas sem espaço para disparar. Se eu atirasse ali, corria o risco de acertar meu próprio parceiro. O homem urrava como se fosse movido por pura fúria, tentando morder, arranhar, qualquer coisa para se soltar. Cláudio, apesar de ser mais velho que eu, tinha a força de quem já tinha passado por muitas guerras nas ruas do Recife. Segurava o braço do sujeito com todas as forças, mas eu via o esforço estampado no rosto dele. As veias saltadas, o suor escorrendo, os olhos arregalados pedindo por ajuda. Sem pensar duas vezes, me joguei sobre os dois. A confusão virou um amontoado de braços e pernas. Senti a poeira entrar na garganta, o cheiro de suor, de álcool e até o sangue que escorria de um corte superficial na minha mão quando tentei afastar a faca. O homem berrava: "Vocês não vão me levar! Eu mato vocês, eu mato ela, eu mato todo mundo!" Nessa hora, a rua já estava tomada por vizinhos. Todos em silêncio, observando como quem assiste a um espetáculo macabro. Ninguém ousava intervir. Apenas olhares fixos, alguns rezando baixinho, outros chorando. Consegui, com esforço, chutar a faca para mais longe, mas o agressor percebeu e, numa explosão de força, empurrou Cláudio e quase me derrubou junto. A lâmina brilhou de novo, agora a poucos metros, caída no chão. E ele, como um predador, fixou o olhar nela. Tudo aconteceu em segundos. Ele se lançou em direção à faca, rastejando, e meu coração quase parou. Se ele conseguisse alcançar, não haveria conversa, não haveria contenção. Seria morte, pura e simples. "Cláudio, segura ele!" gritei, tentando agarrar o homem pelas costas. Mas ele era forte, mais forte do que parecia. O desespero dava a ele uma energia brutal. Quando estendi a mão para puxá-lo, senti o baque do cotovelo dele acertando meu peito com tanta força que fiquei sem ar por alguns segundos. Vi a faca a poucos centímetros da mão dele. Era questão de um piscar de olhos. E naquele instante, com a visão turva e a respiração falhando, eu entendi. Se não agíssemos ali naquele segundo, alguém não voltaria para casa naquela noite. A faca estava ali, a centímetros da mão dele. O brilho da lâmina refletia a luz amarelada do poste, como se chamasse o destino para um duelo final. Meu peito ardia pela pancada do cotovelo, e por um segundo pensei que não conseguiria respirar de novo. Mas o instinto falou mais alto. Não podia parar, não podia deixar Cláudio sozinho naquela luta. Me joguei por cima dele com tudo, usando o peso do corpo como último recurso. O impacto o afastou da faca por poucos centímetros, mas foi o suficiente para mudar o curso da noite. Cláudio, aproveitando a brecha, prendeu o braço do agressor num golpe de alavanca que só quem já treinou contenção sabe aplicar. A rua inteira ouviu o estalo do ombro deslocando. O grito que ele soltou foi tão alto que parecia cortar o ar. "Fica no chão! Fica no chão agora!" Rugi, enquanto puxava as algemas do cinto com a mão trêmula. Ele ainda resistia, esperneava, mas a dor do ombro e o peso dos dois em cima dele já tinham tirado boa parte da força. Consegui prender o primeiro pulso e, com a ajuda de Cláudio, imobilizamos o segundo. Quando as algemas fecharam com aquele clique metálico, senti o coração disparado tentando encontrar o ritmo de novo. A rua explodiu em murmúrios. Gente batendo palma. Outros apenas suspirando de alívio. Vi uma senhora fazendo o sinal da cruz, e crianças que tinham se escondido atrás dos muros voltando com os olhos arregalados. A mulher, a companheira dele, saiu da casa aos prantos com o rosto marcado de lágrimas e hematomas visíveis no braço. Ela tremia, olhando para nós como se não acreditasse que aquilo tinha acabado. Se aproximou e, entre soluços, disse apenas: "Obrigada. Eu pensei que hoje eu ia morrer." Essas palavras caíram sobre mim como um peso.
A ficha bateu. Não era só sobre mim ou Cláudio. Era sobre a vida dela também. Enquanto colocávamos o agressor na viatura, ainda gritando e prometendo vingança, percebi minhas mãos tremendo. A adrenalina estava baixando, e junto vinha aquela sensação estranha de fragilidade. A mesma rotina que começou como um chamado banal quase tinha custado a minha vida. No caminho para a delegacia, a cidade parecia mais silenciosa do que nunca. As luzes de Recife refletiam no retrovisor, e o barulho do rádio da central voltava ao fundo, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, eu sabia. Depois daquela noite, nada seria igual. Chegamos à delegacia pouco depois das 22 horas. A cidade ainda pulsava lá fora. Buzinas, motos, vozes de bar. Mas dentro da viatura só havia um silêncio pesado, quase sufocante. O agressor estava no banco de trás, algemado, ainda murmurando ameaças desconexas, a raiva misturada ao efeito do álcool. Do meu lado, Cláudio dirigia com as mãos firmes no volante, mas dava para ver a tensão no maxilar travado. Eu observava pela janela os reflexos da avenida. Recife continuava viva, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, era como se o mundo tivesse parado naqueles segundos em que a faca quase brilhou contra o meu peito. Na delegacia, o procedimento foi burocrático. Registro da ocorrência, relato da vítima, encaminhamento do agressor. O delegado de plantão, acostumado a ver o pior da cidade, ouviu tudo com a calma de quem já carregava anos de histórias pesadas. Enquanto ele digitava o boletim, eu ainda sentia o corpo vibrar com a descarga de adrenalina que não queria ir embora. A mulher, ainda assustada, repetia em voz baixa: "Eu achei que hoje eu não ia sair viva." Cada vez que ela dizia isso, eu me lembrava de como a lâmina chegou perto demais e pensava: se não fosse o Cláudio, talvez fosse eu quem não estaria aqui agora. Quando o agressor foi finalmente levado para a cela, se contorcendo de dor no ombro deslocado, sentei na escada da delegacia e fiquei ali alguns minutos. O suor seco no corpo, a farda amassada, o gosto metálico do sangue ainda na boca por causa do corte na mão. A noite abafada de Recife parecia mais quente do que nunca. Cláudio se aproximou, acendeu um cigarro, hábito antigo dele, e me ofereceu um olhar cúmplice, sem precisar dizer nada. Depois de tantos anos juntos, já sabíamos ler o silêncio um do outro. "Mais uma pra conta, parceiro," ele disse, soltando a fumaça devagar. Mas essa passou perto demais. Assenti em silêncio. Porque não havia como discordar. Naquela hora, percebi que a ocorrência não tinha acabado ali. Ela ia continuar dentro da minha cabeça por muito tempo. Voltei para casa já de madrugada. Minha esposa estava acordada, sentada na sala, com aquele olhar preocupado que só quem convive com um policial conhece. Não precisei dizer nada. Ela já sabia que algo tinha acontecido só de olhar para o meu rosto. "Foi difícil hoje?" ela perguntou baixinho. Tudo o que consegui responder foi um aceno com a cabeça. Sentei no sofá, ainda de farda, e fiquei olhando para o vazio. O barulho da faca raspando no chão, o grito da mulher, o impacto do cotovelo no meu peito, tudo voltava como se estivesse acontecendo de novo, em looping. Muita gente pensa que o perigo do nosso trabalho é só físico, mas não é. O perigo real é o peso invisível que a gente carrega depois. Você vai dormir e o corpo ainda está em alerta. Fecha os olhos e o coração dispara, como se estivesse prestes a reviver cada segundo. Naquela noite, entendi de vez que não existe ocorrência de rotina. Cada chamado pode ser o último. E esse pensamento gruda na mente, não importa quantos anos de polícia você tenha. Comecei a olhar diferente para cada atendimento depois disso. Antes, eu encarava chamados de som alto, briga de vizinho ou confusão de bar com certa leveza, achando que era perda de tempo. Mas agora eu sei que ali pode estar escondido o maior perigo da carreira. Cláudio também mudou. Nas semanas seguintes, percebi que ele ficou mais calado,
menos disposto a rir das piadas que antes soltava com facilidade. A gente conversava pouco sobre aquela noite, mas bastava um olhar para lembrar. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. Não precisamos falar sobre isso, porque nunca vamos esquecer. Esse é o lado que quase ninguém vê. A farda protege o corpo, mas a mente, essa fica exposta a tudo. Mocias. Os dias seguintes foram estranhos. A cidade continuava viva, cheia de luzes, buzinas e o cheiro de Recife à noite. Mas para mim, cada passo na rua trazia lembranças daquela noite. Cada esquina apertada, cada porta aberta, cada som alto me fazia lembrar do brilho da lâmina e do instante em que a morte quase se encostou em mim. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas nada estava normal. Cada chamado rotineiro agora era encarado com o máximo de atenção. Uma briga de vizinhos podia ser só isso, ou podia ser o próximo teste da minha vida. O que mudou não foi só a rotina, mas a forma de enxergar cada segundo, cada decisão, cada respiração. Às vezes penso no homem que quase nos matou. Penso na mulher que chorou e rezou, e nos vizinhos que observavam impotentes. Penso no Cláudio, meu parceiro, que segurou firme quando a vida parecia escapar pelas nossas mãos. E penso em mim, tentando entender como a rotina de um policial pode ser tão mortal quanto qualquer cena de filme. Ser policial é isso, estar sempre entre a normalidade e o caos, entre a vida e a morte, sem aviso prévio. E apesar de todo o medo, da adrenalina e do risco constante, seguimos. Porque alguém precisa estar ali, mesmo que ninguém veja. Mesmo que a rotina seja enganosa, mesmo que cada chamado possa ser o último. E naquela noite, entendi que chamado de rotina é apenas uma expressão. A vida não dá sinais, e o perigo nunca avisa. A adrenalina, o medo, o suor e o risco passam a ser parte de quem você é, de quem me tornei. Um policial que sobreviveu a uma noite que poderia ter sido a última. Sempre que alguém me pergunta se vale a pena, eu apenas olho nos olhos e penso, vale. Mas a vida de policial não é para os fracos. É para os que carregam dentro do peito o peso invisível da farda, dia após dia, chamada após chamada.